Oi, gente, bem-vindo a mais uma receita no Delícias do Júnior. Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo mousse de maracujá, um bolo perfeito para o seu aniversário. E para fazer esse bolo, eu vou começar pelo recheio do bolo, pela mousse de maracujá. A gente vai começar pelo recheio para dar tempo do recheio pegar consistência. Então, aqui no copo do liquidificador, eu vou colocar uma lata de leite condensado. Despejo aqui no liquidificador. E daí, para uma lata de leite condensado, eu vou utilizar duas caixinhas 200 gramas de creme de leite com soro. Pode ser duas caixinhas de creme de leite ou uma lata de creme de leite. A diferença é que com duas caixinhas de creme de leite, eu vou ter 100 gramas a mais, porque duas caixinhas vão dar 400 gramas e a lata são 300 gramas. Mas 100 gramas a mais não tem problema não. Então você pode optar pela lata, ou uma lata, ou duas caixas. E agora, aproveitando a lata vazia aqui de leite condensado, eu vou usar essa medida de lata. Eu vou encher de suco concentrado de maracujá. Aquele suco concentrado de maracujá que você compra no supermercado. Então, eu vou usar uma medida de lata de leite condensado. Então, uma medida de lata. E por último, para dar consistência à mousse, eu vou utilizar um pacote de gelatina sem sabor incolor, dissolvido em 5 colheres de sopa de água. Estou aqui com a água. O que a gente vai fazer? A gente vai hidratar essa gelatina e aquecer no micro-ondas. Vou colocar aqui a gelatina. Daí você vai dar uma mexida nela para ela hidratar. Quando você mexe, ela dá uma inchada, né? Ela descansa um pouco, ela engrossa. E agora eu vou levar ao micro-ondas para a gelatina derreter por 30 segundos, 20 segundos, 30. Não chegou a 30, aqueci 20 segundinhos. Cuidado para não deixar a gelatina ferver. Ela fica assim molinha. Agora eu acrescento aqui com os demais ingredientes da mousse. E agora eu vou tampar o liquidificador e a gente vai bater essa mousse. Prontinho, bati a mousse. Gente, vocês estão vendo assim o liquidificador cheio, é porque eu aumentei a receita, eu aumentei o recheio, porque eu vou fazer 2 bolos. Mas a medida que eu passei para vocês é a medida de um bolo só. É porque no caso eu vou fazer 2, então eu aumentei o recheio. Mas eu passei a medida, as proporções, tudo certinho para vocês, que vocês podem estranhar no vídeo, né? Que o liquidificador tá bem cheio, mas é isso, tá bom? É porque eu vou fazer 2 bolos.
Transferi a mousse para uma tigela e agora eu vou levar à geladeira por 4 horas para ela ganhar consistência. Pois para rechear o bolo, ela precisa estar consistente, porque ela ainda não está no ponto de rechear. Ela está grossa, porém está líquida. Então você leve à geladeira por 4 horas. Já preparamos o recheio do bolo, o recheio da mousse de maracujá. Ela está ganhando consistência na geladeira. Enquanto isso, eu vou preparar a geleia de maracujá. Geleia ou calda de maracujá, tanto faz, como você quiser chamar. E essa geleia eu vou utilizar 3 maracujás grandes. Eu vou utilizar a polpa de 3 maracujá grande ou 4 pequenos. Essa geleia de maracujá vai servir para a finalização da decoração do bolo, para dar aquele toque final. Então eu parti o maracujá ao meio, né? Vou utilizar somente a polpa, somente o que tem dentro. Escolham uns maracujás bons, porque tem uns que nem tem muita polpa, né? Então vocês procurem escolher um bom maracujá aí no supermercado. Então eu tenho aqui comigo a polpa de 3 maracujás grandes. E o maracujá, assim por si próprio, ele já tem uma cor maravilhosa, é muito lindo. Lembrando que essa geleia você pode fazer e colocar em potes de vidro. Se você não for usar hoje, você pode armazenar em potes de vidro esterilizados. É importante esterilizar o seu pote para a geleia, a calda de maracujá, ter essa durabilidade de 2 meses. Para quem não sabe esterilizar o pote de vidro, você vai fervê-los numa panela com água. Você vai colocar o pote de vidro na panela com água e vai colocar também a tampa de alumínio. E quando a água ferver, você deixa o seu pote de vidro junto com a tampa fervendo por 15 minutos. E daí o seu pote já vai estar esterilizado e pronto para você conservar a sua geleia de maracujá ou a fruta que for por 2 meses. Então chega de conversa, eu vou juntar tudo aqui na panela, a polpa de 3 maracujás grandes. Uma xícara de chá de açúcar. 200 ml de água. É uma calda que você pode decorar mousse de maracujá, bolos, tortas. É uma das caldas mais bonitas que existe. Liguei o fogo, agora eu venho aqui, só dou uma misturadinha para dissolver o açúcar. Misturando tudo, eu vou deixar ela ir fervendo até ela engrossar. Quando ela engrossar, ela está no ponto. Então eu vou deixar ela ir engrossando e daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. A calda começou a levantar fervura, ela fica assim com essa espuminha. Depois ela vai reduzir de volume. E conforme ela reduzir de volume, ela vai engrossando e essa espuminha vai desaparecendo.
A calda já está engrossando, a geleia está começando a ganhar consistência. Olha que linda ela está ficando. Eu gosto de mostrar passo a passo da receita para vocês. Então ela já está quase grossa, quase no ponto. E a geleia ficou pronta. Esse é o ponto da geleia. Eu vou desligar o fogo. Ela já está bem consistente. E depois que ela esfria, ela ainda fica mais consistente. Então é assim que ela vai ficar. Ela já está bem grossinha. E ainda vai ficar mais grossa quando ela esfriar. E eu vou colocar ela aqui nesse pote de vidro com tampa. Eu esterilizei o pote porque eu quero fazer também para guardar. Eu não vou fazer somente para utilizar agora, porque quando eu fizer uma receita, eu já tenho a geleia armazenada. Essa geleia também é perfeito com um sorvete de maracujá. Fica uma delícia. Experimente porque fica muito saboroso mesmo. E olha, enquanto eu converso aqui com vocês, ela já deu uma esfriadinha, olha, já deu uma incorporada aqui. Ela já está mais grossinha. Ela engrossa bem rápido, deu uma esfriadinha, já deu uma engrossadinha. Mexendo assim dá para vocês acompanharem a textura aí de casa, como ela fica gelatinosa. Agora eu só vou encher o meu vidro aqui. Eu posso colocar ela ainda quente, que não tem o menor problema. É a melhor forma de você guardar a geleia, é no potinho de vidro esterilizado. E olham que perfeito, que maravilha, já tenho a minha geleia aqui no potinho de vidro. Eu posso conservá-la na geladeira, até mesmo fora da geladeira não sei, mas na geladeira por 2 meses. Eu já preparei o recheio do bolo e a geleia de maracujá. Agora eu vou preparar a massa do bolo. Para fazer a massa do bolo, primeiramente você vai bater 3 claras em neve. Eu já bati as claras para adiantar o serviço. Vou deixar ela aqui reservada e vou preparar a massa do bolo. Para a massa do bolo, eu vou utilizar uma xícara de chá de açúcar. Coloco aqui na tigela da batedeira e acrescento 3 ovos inteiros. Eu estou aqui até com um ovo bem desmanchado, né? Mas são 3 ovos que tem aqui, junto com o açúcar. E por último, 3 colheres de sopa de margarina. Vou juntar aqui com o açúcar e as gemas. Não se esqueçam, clara separada das gemas. As claras você bate em neve e reserve. Então é aquele famoso creme branco. Aquele creme que você bate até ficar cremoso e esbranquiçado. Quando você sentir que ele está um creme esbranquiçado e fofo, ele está no ponto. Eu vou bater aqui então por mais ou menos uns 4 minutinhos, uns 5.
Prontinho, está aqui o nosso creme. Bati até ficar nesse ponto. O ponto, então, é esse. Esse ponto aqui. Dei só uma mexidinha com a colher de pau para ele ficar mais uniforme. E agora a gente vai acrescentar os demais ingredientes para bater a massa desse bolo. Agora eu adiciono 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu coloco a farinha de trigo aos poucos, alternando com o leite. Coloco aqui um pouco da farinha de trigo. Não precisa colocar de uma vez. E alterno com o leite. Aqui eu tenho 1 xícara de chá de leite. Acredito que eu não vou usar tudo. Depois que eu bater a massa, eu explico para vocês a quantidade de leite que eu usei. Por enquanto eu coloquei meia xícara de chá de leite. Se eu for usar tudo, eu falo para vocês, mas eu acredito que não. Daí eu só dou aquela mexidinha que eu sempre explico para vocês. Eu gosto de mexer para não espalhar farinha de trigo na hora de bater a massa. Só uma mexidinha básica. E agora eu vou bater a massa. Vamos começar a bater a massa agora então. Daí eu dei uma pequena batida, vou colocar mais farinha de trigo, o restante que ficou. O restante que ficou, você pode estar colocando de 2 a 3 vezes. Não vou chegar a colocar tudo. Vou deixar um pouquinho ainda. E colocar mais um pouquinho de leite. Você vai fazendo isso até acabar toda a farinha de trigo e você terminar de bater a massa. Pronto, bati a massa por 10 minutos. Olha que linda a massa ficou, super lisinha. Dei mais uma batidinha aqui. Como eu disse, eu bati por 10 minutos. Forno pré-aquecido, forno médio, 180 graus, pré-aquecido por 15 minutos. E olham que massa incrível ficou. Uma massa super lisa, homogênea, muito bonita. Agora eu acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó. O fermento e as claras em neve reservada vão dar leveza à massa. Agora eu misturo o fermento em pó na massa, até ficar bem misturado. E agora eu coloco as claras em neve reservada. Agora eu junto as claras que eu reservei, junto aqui na massa. E misturo tudo até as claras em neve se desmanchar por completo. Misture delicadamente.
fazendo movimentos circulares. Prontinha, a massa está perfeita. Perfeitamente. Só recapitulando, eu utilizei uma xícara de chá de leite, sim, na massa. Eu estava em dúvida, mas eu cheguei a utilizar uma xícara de chá. Estou aqui com uma forma redonda untada e polvilhada com farinha de trigo. Você pode fazer também na forma retangular. O importante é que não seja uma forma muito grande. E agora eu vou despejar a massa aqui na forma para levar o bolo ao forno. É a quantidade exata de massa para essa forma. Me desculpem, mas eu não sei o tamanho da forma. É uma forma pequena, mas eu não me ligo muito nessas coisas de medida de forma. Agora eu vou levar o bolo ao forno por 30 minutos. Ou se você espetar um garfo ou um palito e sentir que ele está seco, o bolo então está pronto. O bolo ficou pronto, o meu ficou 40 minutos no forno, que ele demorou um pouquinho para assar no meio, mas depende do seu forno, de 30 a 40 minutos. Agora eu vou desenformar ele. Ele deu uma rachadinha no meio, mas não tem problema, porque nós vamos rechear esse bolo e na hora de confeitar e rechear, ele vai ficar perfeito e não vai aparecer nada. Às vezes racha mesmo, é normal. Agora eu só vou desenformar ele, já passei uma faca em volta. E lá vamos nós. Tcharam! Vou virar ele ao contrário. E vejam que ele está bem fofinho. Ele fica com aquela casquinha do outro lado da massa, mas ele fica bem fofinho, viu, gente? Eu quero ele ao contrário, então eu vou virar ele. Virei o bolo ao contrário e agora eu vou partir ele ao meio para poder fazer a montagem do bolo. Eu dividi o bolo em duas partes iguais, parti ele ao meio. Estou aqui com essa parte do bolo. Olha que fofinho que ele ficou. Estou com essa parte aqui. E a outra parte está aqui. Eu forrei a forma com papel alumínio. Pode ser também papel filme. Eu não gosto de papel filme, mas você pode usar se você gostar. Então eu forrei. O papel alumínio está por baixo da massa do bolo. E agora eu vou molhar esse bolo. Vou dar até uma furadinha com garfo antes de molhar. Eu dei uma achatadinha assim com as mãos, por isso que ele está um pouquinho amassadinho, diferente do outro. Diferente desse que não está, é porque o outro ficou meio desigual. Então, para ajeitar na forma, eu dei uma amassadinha. Furei com garfo, agora vou molhar. Vou molhar o bolo com suco concentrado de maracujá, suco puro. Se você achar forte, você pode misturar um pouco de água. Eu não quero, eu quero ele puro mesmo para molhar esse bolo. Mas fica ao seu critério. Então agora com uma colher, você só vai molhar o seu bolo aí em casa, deixar ele bem molhadinho. Esse suco concentrado dá um sabor maravilhoso.
Prontinho, já deixei ele bem molhadinho. E agora eu vou rechear esse bolo com a mousse de maracujá. A mousse então já ficou por 4 horas na geladeira, no mínimo deixe por 4 horas. Vejam que ela já ganhou consistência, ela tem que ficar assim nesse ponto. Ela agora está bem consistente para rechear o bolo. Daí você deu uma mexida, né? Para ela ficar bem uniforme antes de rechear o bolo. Lembrando que se você quiser um bolo bem recheado, você pode sim aumentar os ingredientes do recheio, não tem problema. Pronto, dei uma mexida, não precisa mexer muito. Agora, com a ajuda de uma concha, eu vou rechear o bolo. Vou colocando o recheio. E vou espalhando o recheio, pode ser com uma colher ou com a concha. Imaginem que delícia que fica esse bolo hiper saboroso. Prontinho, espalhei o recheio. E agora então eu venho com a outra parte da massa do bolo. Vou cobrir o bolo por cima do recheio. Coloco a parte de cima. Encaixo aqui. E agora eu molho a parte de cima com suco concentrado de maracujá. Só ir molhando o bolo. Molhar até ele ficar bem molhadinho. E quando você molha, ele fica bem amarelinho, porque o suco é bem amarelo. Prontinho. O bolo ficou bem molhadinho. Olha que delícia que ele ficou. E agora eu só vou cobrir ele com papel alumínio. Ele vai para a geladeira. Você cobre ele direitinho. Ele vai para a geladeira para ganhar firmeza. E agora sim eu levo para a geladeira. Ele vai ficar na geladeira da noite para o dia de preferência. Agora eu estou aqui com a bandeja, eu vou desenformar o bolo, ele ficou na geladeira da noite para o dia, o recheio, a massa já está bem firme. Então eu retiro o papel alumínio de cima. Cuidadosamente eu retiro o papel alumínio. Ele ficou um bolo bem molhadinho. E eu estou sentindo um aroma de maracujá maravilhoso. E agora, para desenformar, eu só venho aqui com a bandeja, eu coloco sobre o bolo. E vou virar a bandeja ao contrário. Virei ao contrário. A bandeja até ficou meio apertadinha. Se você tiver uma bandeja maior em casa, melhor. A minha é a medida muito certinha. E agora eu só venho aqui e puxo a forma. Puxa a forma. Bem fácil, e aqui você já tem um bolo requadradinho e firme. E agora eu só venho aqui puxando o papel alumínio cuidadosamente para não desmanchar o bolo. Então, delicadamente, você vai tirando todo o papel alumínio
e você já tem o seu bolo. O bom de colocar na geladeira da noite pro dia assim dentro da forma é que ele fica requadrado, ele fica um bolo firme, não desmancha, não quebra. Está aqui o bolo, lindo e maravilhoso, e agora eu vou levar à geladeira novamente para cobrir ele com chantilly. Então, para cobrir ele com chantilly, eu utilizo aqui, eu tenho 200 gramas de chantilly, eu vou bater esse chantilly para cobrir o bolo. Eu começo batendo na velocidade mínima e vou aumentando a velocidade aos poucos. O seu chantilly aí em casa precisa estar bem gelado. Bati o chantilly, ele já está bem firme. E agora eu vou cobrir o bolo. Agora com a espátula você segue cobrindo o seu bolo. Você vai cobrir em cima e nas laterais do bolo. Cobrir o bolo com chantilly, vocês deixem o mais liso que vocês conseguirem deixar. E agora eu vou confeitar ele. Para confeitar, eu vou bater mais chantilly. Mais 200 gramas de chantilly para confeitar. E agora para confeitar, eu utilizo um saco de confeitar. Eu estou utilizando o bico pitanga. Eu vou decorar em volta do bolo, confeitar com um bico pitanga, esse bico aqui. Vou colocar o chantilly aqui dentro do saco. Você vai colocando as colheradas de chantilly dentro do saco. Enchi o saco, agora eu vou prender aqui com um arame. Dei uma volta e prendi aqui. E agora eu vou começar a confeitar. Então eu vou confeitar aqui as laterais de todo o bolo. Vou fazer um para mostrar para vocês. Você vem aqui, aperta. Vem até o fim. E você vai fazendo isso em volta de todo o bolo. Até terminar ao redor de tudo. Então vocês façam aí na casa de vocês, tá bom? Decorei, gente, confeitei em volta de todo o bolo. Olha que lindo ficou os babadinhos. Mas ainda não terminei a decoração. Em volta do bolo eu vou decorar com suspiros. Eu tenho aqui suspiros. E eu vou colocar em volta do bolo. No topo do bolo eu vou enfeitar com suspiros. Então eu vou colocando suspiros assim, desse jeitinho, em volta dos bolos, em volta do topo do bolo. E olham que lindo está ficando a nossa decoração. Os suspirinhos em cima do topo do bolo. Que incrível, gente! E se vocês pensam que acabaram, estão enganados. Por cima ainda vai a geleia de maracujá. E agora chegou a hora da finalização da decoração do bolo. Para finalizar a decoração, eu estou aqui com a geleia de maracujá, aquela geleia que eu ensinei no começo da receita. Olha que cremosa, que geleia maravilhosa. E é isso mesmo, essa geleia eu vou colocar por cima do bolo,
para terminar a decoração. Olha que maravilha de geleia, gente. Então você só coloca a geleia em cima do topo do bolo. Você não vai usar toda a geleia, o que sobrar você guarda para uma próxima receita. E vai espalhando ela assim com a colher, espalhando delicadamente. E olha que lindo está ficando esse bolo, justamente a geleia que dá o toque final à decoração do bolo. Você também pode usar suspiro cor-de-rosa em cima, suspiros coloridos. E essa geleia é muito boa, ela serve também para decoração de mousse, para você colocar por cima do sorvete de maracujá. É uma geleia sensacional. Prontinho o bolo finalizado e agora eu vou partir para mostrar para vocês como ele ficou por dentro. Agora chegou a hora mais esperada do vídeo, hora de partir o bolo. Vamos ver como ele ficou por dentro, se ele ficou bom. Olham como ele ficou lindo, gente. Vou tirar um suspirinho para poder cortar melhor esse bolo. Vou tirar dois, porque assim fica mais fácil de cortar. Agora sim, eu vou cortar ele, que eu quero ver se ele ficou gostoso. E parece que ficou bem recheado esse bolo, minha gente. Uma verdadeira delícia. Eu quero cortar uma fatia bem generosa para mostrar como ficou o recheio por dentro, que eu quero que vocês vejam bem. Morro de medo de cortar o primeiro pedaço, não quero que saia espatifado, eu quero mostrar direitinho para vocês. E a mesa, vocês percebam como ela está linda. Por a espátula assim por baixo, que eu quero tentar tirar ele inteirinho. Vamos lá que devagarzinho ele vai. Olha o bolo, gente. E olham esse bolo, que maravilha, gente. Massa fofinha, ficou hiper mega recheado. Olha quanto recheio. Sintam a umidade dessa massa, a mousse, que delícia. Junto com essa geleia de maracujá, essa caldinha, gente, melhor não poderia ter ficado. Está uma verdadeira delícia. Agora eu quero provar um pedaço para ver se ele ficou bom. A mousse fica separadinha da massa. Tem mais recheio do que massa esse bolo. E agora eu quero provar um pedacinho da massa. Gente, muito bom. Uma combinação perfeita. A massa com um recheio cremoso. Uma delícia, gente, divino. Sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Que vocês façam essa receita porque ficou muito boa mesmo. De verdade mesmo, gente. Olham esse pedaço de bolo, sintam a maciez, a leveza, que delícia. Então, minha gente, por hoje é só. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.